7 horas mais 14 minutos, Márcio, estamos recebendo o novo diretor-geral do Hospital de Trauma de Campina Grande, Dr. Sebastião Viana, que já era diretor técnico. Era diretor técnico e agora recebeu uma promoção, uma missão mais, digamos, complicada, né? Porque dirigir o hospital, é uma cidade aquele hospital, né? O governador João Azevedo convocou e ele está agora com esse desafio pela frente. Doutor Sebastião, bom dia, parabéns. Vamos para a luta, né? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carlos, bom dia, Márcio, bom dia, Oscar, Carol, todos os ouvintes da Correio. Para mim é um prazer imenso, né? Estar aqui novamente e alçar novos voos aí com esse novo pleito que o governador João Azevedo me incumbiu. Então, já estávamos na frente naquela diretoria técnica há 2 anos e 4 meses, então a gente já conhece bem o hospital. E querendo ou não, a direção, através da doutora Ingrid me ajudou bastante como gestora daquela unidade hospitalar. Foi uma verdadeira mentora durante muito tempo, principalmente em processo de trabalho, sobre licitação, sobre dispensa de licitação, compras emergenciais, entre outras. Agora muda um pouco o foco, mas na realidade eu costumo dizer que o objetivo é o mesmo, né? É fazer com que o hospital cresça, fazer com que o hospital seja cada vez melhor. E um dos pleitos do meu cargo agora de diretor-geral é fazer humanização naquela unidade hospitalar, Carlos. Eu sei que é difícil, eu sei que é extremamente trabalhoso. A gente vai criar algumas estratégias para que a gente possa humanizar cada vez mais o atendimento no hospital de trauma. O fato de ter passado esse período como diretor técnico, isso vai ajudar, porque é uma espécie de laboratório, né? Conhece todo o funcionamento do hospital. Eu acho que também deve ter contado na decisão do governador. Eu acho até que ele ouviu a Liga da 98, porque aí conheceu um pouco mais do doutor Sebastião naquele dia. Com né? certeza. Mas isso é importante, né, doutor? O fato de ter ficado esse período como diretor técnico, porque conheceu de perto, né, todo o problema do hospital. Não tem nada que você chega a ser surpreendido, né, com a direção executiva, né, com a direção geral. Exatamente, Carlos. Eu costumo rodar muito no hospital, eu ando muito por todo o hospital, então eu conheço aquele hospital como diz o Matuto, de cabo a rabo. E desde a linha de frente do hospital eu sempre faço o giro nos leitos, na sala vermelha, desde o acolhimento até as enfermarias e as UTIs. Então consigo diagnosticar as necessidades do hospital, sei exatamente quais os insumos que a gente mais consome no hospital, sei os insumos que a gente menos consome, ou seja, esses daí eles não vão ser comprados em demasia, como por exemplo a dipirona. A dipirona é um medicamento que sai demais, então a gente tem que estar atento para que não falte dipirona, não falte antibiótico na unidade hospitalar. E agora a hemodinâmica, né? A hemodinâmica a gente está tendo uma atenção maior. Ela é regida, né, pela PB Saúde, mas ela é feita no Hospital de Trauma e no Hospital Metropolitano e agora também no Hospital de Patos. Então é mais um desafio que entra na minha vida aí, mas eu costumo dizer que sou um soldado do governador João Azevedo. O maior desafio do hospital é ainda superlotação, é mais espaço? Sim, é aquela velha história, né, que drenam 203 municípios pra gente e todo paciente que bate a cabeça de Cajazeiras até Campina Grande, ele vem para Campina Grande. Se ele sangrou a cabeça, se ele teve um hematoma subdural, que é um pequeno sangramento, ele vai para o trauma. Não tem essa história, vai ficar em Cajazeiras, em observação, não é cirúrgico. Não existe isso. Bateu a cabeça, sangrou um pouquinho, ele vai vir para o hospital de trauma. Com esse pleito do governador, já aproveitando, Márcio, do hospital de trauma no Sertão, vai nos ajudar bastante, porque toda aquela terceira macro-região vai ser drenada para esse hospital de trauma no Sertão. Então ficaremos só a segunda macro. A gente sente essa necessidade na rotina diária. Agora, a gente percebe também que a concretização desses planos é um processo demorado, né? Por exemplo, o Hospital de Clínicas de Campina Grande, esse que está funcionando agora, foi montado rapidamente por conta da pandemia, tem aquela estrutura lá, mas já foi anunciado um novo hospital de clínicas e, de fato, a obra ainda não começou. Tem muito trâmite burocrático que engessa, demora.
E saúde é uma coisa que não espera, né? A demanda sua, essa necessidade que o senhor está expondo aqui do Hospital de Trauma, que a gente conhece inclusive, ela é de hoje, ela é de agora. Sobre essa questão do Hospital de Trauma do Sertão, o senhor sempre foi muito alinhado com o agora secretário de Saúde, Johnny Bezerra, também com o médico Geraldo Medeiros. Há uma expectativa de quando, de fato, esse planejamento, esse Hospital de Trauma do Sertão deve sair? Porque, assim, pelo que a gente observa, é uma coisa que demora, né? Existe um projeto de ampliação, na realidade, do Hospital de Patos para uma extensão, né? Para esse Hospital de Trauma do Sertão. Eu acredito que seja mais seria fácil. Mais rápido. Exatamente, eu acredito que seja bem mais rápido. Na realidade, o que é que precisa funcionar para a população saber no Hospital de Trauma do Sertão para que ele seja otimizado? É ampliação do número de leitos e um serviço de neurocirurgia. Já existe um serviço de ortopedia no Sertão, já existe um serviço de cirurgia geral no Sertão. E o nosso maior gargalo aqui é o quê? Ortopedia e neurocirurgia. É só ampliação deste serviço. Então, é realizada uma votação, Márcio, em CIB, né? Que é para você poder ampliar leitos. Eu não posso simplesmente no Hospital de Trauma dizer, eu vou ampliar leitos. A gente não vai receber custeio para esses leitos. Então, vou ter que gastar dos leitos que já existem. Essa ampliação é através de uma tripartite, do governo federal, estadual e muitas vezes até municipal, para que esses leitos eles sejam ampliados e possam beneficiar a população de um modo geral. Doutor Johnny Bezerra assumiu a Secretaria de Saúde do Estado, doutor Sebastião. O fato de vocês terem uma aproximação muito grande, né, na profissão do trabalho aqui em Campina Grande, isso facilita também o seu trabalho, tendo ele como secretário de saúde? Sim, antigamente falar com o secretário, não foi o caso do Dr. Geraldo, né, mas secretários anteriores é extremamente difícil, você até conseguir conversar com o secretário. Quando um secretário ele é amigo seu, foi uma pessoa que estudou com você, é uma pessoa do seu ciclo de amizade, fica cada vez mais fácil. E também Dr. Johnny Bezerra, ele fez parte, né, do Hospital de Trauma de Campina Grande. Ele participou daquele hospital como cirurgião geral, assim como eu estive lá. Foi meu residente, né? É uma esperança, assim, dizer assim, ele pode até demorar a responder no WhatsApp, mas ele vai responder. São de Campina, ambos aqui, quer dizer, já praticamente, porque o doutor Johnny veio lá da região, doutor Sebastião, lá da região norte, mas já está devidamente adaptado em Campina, né? Então ele demora um pouquinho, mas atende, né? Doutor, quando o senhor fala em humanização do hospital, o que é que o senhor elegeu já nesse seu planejamento como prioridade zero? O que é que o senhor acha que dá para mudar, ou o que o senhor pretende mudar, que antes, quando o senhor só era diretor técnico, e aí é até bom que a gente faça, e quem está em casa entenda as limitações que o seu cargo anterior tinha, o senhor, diretor técnico, lidava quase que 100% somente com a equipe médica, né? A equipe de... Agora não, o senhor é diretor geral. Qual é a sua prioridade zero? Ou quais as suas prioridades para esse processo de humanização? O que é que o senhor pretende mudar? Primeiro é montar uma comissão de humanização, é fazer uma equipe que tenha nela psicólogo, assistente social, enfermeiro, técnico de enfermagem ou até um médico, dependendo do perfil do médico, para a gente poder colocar nessa comissão de humanização, que é o acolhimento dessas famílias. Hoje não tem? Ainda não existe, é um pleito meu na realidade. E a segunda é criar uma escala de fluxista. É como se fosse na Caixa Econômica Federal. Você chega lá, existe aquela menina, o rapaz, conte comigo, ou posso ajudar. Posso ajudar. Que elege a prioridade, é? Exatamente. Porque muitas vezes, Márcio, você está aguardando uma ultrassom. Mas o médico, ele faz as ultrassons, vamos supor, às 5 horas da tarde. Não tem porque você chegar lá de 10 e esperar até 5. Exatamente. E outra coisa, se você der a notícia àquele paciente, olha, o seu exame vai ser 5 horas da tarde, você não pode tomar água, só aguarda um pouquinho. O paciente já se sente seguro. Uhum. Como a unidade hospitalar, nós temos 1.811 funcionários e a gente tem de 250 a 300 atendimentos dia, Márcio. Não tem como eu ter com precisão e cobrar do meu enfermeiro técnico que ele dê essa notícia a todo mundo, porque ele tem que estar preocupado em administrar a medicação. Verdade. Então, uma equipe extra para que se faça isso, não que não possa ser feito,
Mas uma equipe extra para que faça só e somente só isso, já deixa tranquilo. Até para o familiar que está lá fora zanzando, né? Isso. Procurando o seu... Chega para assistente social, quando ele entra na sala da assistente social já tem 8 pessoas lá dentro, aí ele já fica lá fora. Então, assim, é um hospital que é superlotado. Eu tenho que criar meios, né, e barreiras para que eu possa minimizar esses danos. E essas pessoas, muitas vezes, doutor Sebastião, vêm de outros municípios, vem numa ambulância da prefeitura, joga ali e vai embora, e ele fica totalmente perdido. Perdido, exatamente. Se tiver alguém que possa dar essa atenção e orientação... Muitas vezes não tem nem o que comer, Márcio, não é? Nós do hospital não temos como... Se o paciente tiver interno, o acompanhante, ele tem direito à refeição. Mas muitas vezes, até para você orientar que existe uma casa de apoio próximo ao hospital de trauma que dá esse suporte para esses pacientes que vêm de fora. Muitas vezes eu já cheguei gente a conversar comigo e dizer, doutor, eu vim aqui porque eu falar com o senhor porque eu tô morrendo de fome. Faz 2 dias que eu não como. Eu só tomo água lá fora. E tá uma questão de sensibilização. A gente vai ter que liberar, mesmo fugindo do protocolo, um almoço, uma janta para essa pessoa, porque é questão de dignidade isso aí. É verdade. Doutor, tudo que é preciso comprar, medicamento, tudo no hospital, é comprado pelo hospital ou a secretaria que encaminha? É a Secretaria Estadual de Saúde. Tudo é licitação ou dispensa de licitação, né? As compras pelo hospital ficam mais para serviços, né? Que são poucos, digamos assim, dentro do impacto financeiro ele é bem menor, porque a compra de medicamentos e material médico que são feitos IOPME pela Secretaria Estadual de Saúde são compras mais caras. Isso deixa a gente até mais tranquilo, porque existem órgãos fiscalizadores hoje que ele deixa o gestor muito mais tranquilo, que é a Procuradoria-Geral do Estado, que é a PGE, e a Controladoria-Geral do Estado, que é a CGE. Então, uma vez que um processo ele saia do hospital, ele tem que tramitar na PGE, depois ele passa pela CGE, depois é que ele volta para a nossa unidade. Qual é o custo daquele hospital mês para funcionar, em média? É de em torno de 10 milhões de reais para você poder manter aquela unidade hospitalar mês. É mais ou menos o caixa. Exatamente. É dinheiro, viu, Márcio? E diga a você, precisava de um pouquinho mais, porque muitas vezes, devido à superlotação, graças a Deus, Carlos, não é missa de corpo presente, não é pleito político nem nada. Esse governador ele tem um olhar muito diferenciado para a saúde. Se eu disser a você que é falta de dinheiro na saúde, eu estou mentindo. Não é falta de dinheiro na saúde. Ele tem mandado sim dinheiro, a gente tem conseguido suprir todas a nossa correria maior foi agora no mês de novembro e o mês de dezembro, que você sabe que o mês de janeiro é o orçamento democrático, nenhum pagamento é feito, então a gente correu contra o tempo, a gente conseguiu arcar com todas as despesas, todos os fornecedores até o mês de dezembro. Para uma gestão, eu sei que vocês ficam aqui, muitas vezes não ficam sabendo desses dados, mas para uma gestão e para os fornecedores, propriamente dito, né? Isso é uma vitória muito grande. Diferente de muitas vezes você tá há 6 meses, 8 meses, 10 meses sem receber no hospital de trauma, não existe isso. Todo fornecedor ele é muito bem pago. Às vezes a gente recebia reclamação de, digamos, faltava alguma coisa em janeiro porque tem que ser feito lá atrás, né? Esse tipo de compra, né? A programação ela tem que ser feita bem antes, né? Para você montar um processo de licitação e abrir uma dispensa de licitação, se vai se vencer no mês de abril, no mês de março você já tem que estar tudo pronto. Até mais tardar o mês de março, mas é ideal que esteja pronto 2 meses antes. Para que não dê tempo para faltar nada, né? Isso. Doutor Diego Marcelo está mandando aqui uma mensagem dizendo na audiência do programa e abraçar a todos aí. Doutor Sebastião, desejar sucesso nessa nova caminhada. Doutor Diego Marcelo, gente obrigado. De qualidade. Doutor Diego, obrigado, abraço. Obrigado pela audiência. Doutor Sebastião, tem outra entrevista, outro compromisso, Márcio? Vamos liberar ele, né? Tem muita gente aqui interagindo nas redes sociais. Eu queria agradecer o registro de todo mundo, gente desejando boa sorte nos novos desafios e aquela coisa toda. Essa questão da humanização, se falando muito, porque termina num hospital que só tem ele, assim, funcionando naquele ritmo numa cidade como Campina Grande, termina tudo indo para lá, né? Então, por exemplo, o cara tá num bairro tal, chegou lá no posto de saúde, não tem atendimento, foi na UPA, tá lotado, ele vai automaticamente para o hospital de trauma. E assim, é difícil dar um não a um paciente, né, Sebastião? Porque assim, ninguém vai pro hospital porque tá bem, né? Vai pro hospital porque tá precisando, né? É um desafio diário.
Foi muito boa a sua colocação, Márcio, e a gente sempre faz questão de que a população saiba o que a gente está falando, porque muitas vezes nós temos o que nós chamamos de pactuação, né? Existem pactuações que não são para o trauma. Uma dor de cabeça leve, uma dor nas costas, uma dor no ombro, uma dor no peito ou qualquer tipo de dor é para ir para uma unidade de pronto atendimento. A gente tem que, infelizmente, aguardar que o atendimento seja feito. Aí esse paciente já vem sofrendo, ele bate numa UPA, num posto de saúde que está fechado, ele vai numa UPA que está sobrecarregada e ele vai para o trauma. É normal que quando ele chega no terceiro posto, que é o trauma, ele vai se estressar, né? E chega até a direção, olha, o paciente está lá fora, ele está se queixando, porque... Mas é preciso que a gente tenha um pouco de paciência e vá nas suas referências, nas pactuações, para que não sobrecarregue o hospital. Quando eu chegava aqui, que eu dizia que a média era de 200 a 250 atendimentos, agora ela aumentou, Carlos. Ela é de 250 a 300 atendimentos dia. Então você faça uma conta básica, são quase 9.000 atendimentos em um mês. Não é tanto que nós superamos aí a marca de 102.320 pessoas atendidas no ano passado. Quando o comum era até 80 mil, até no máximo 88 mil pacientes atendidos. Então, é como o Márcio disse, fica difícil dar um não. Se o paciente tiver com uma dor lancinante, que é aquela dor que o paciente, como ele consegue, eu tô com tanta dor que eu nem enxergo, a gente vai atender, não é? Uhum. É indigno eu dizer, não, esse paciente volta lá para a UPA, aguarda lá essa dor. Uma dor de cálculo renal, já tive, é horrível uma dor de cálculo renal. O cálculo ele tá migrando lá. A comparação, Oscar, aqui você tá dando uma facada nas costas do paciente. É uma dor lancinante, é uma dor muito... É uma dor tão grande que a pressão cai e você fica pálido, simula um infarto. E você não sentindo uma dor dessa dentro de um hospital, não ser atendido... Não, vamos mandar esse paciente para UPA. Não, a gente não manda. Agora os casos mais simples... eu vim aqui dialisar. Não é perfil do hospital de trauma, diálise. Eu vim aqui porque eu tenho um pé diabético, meu dedo tá necrosado aqui e tal. Não é perfil do hospital de trauma. É o UPA, o Hospital João 23, dá suporte junto com o Hospital Edgley. Existem os traumas leves que são atendidos agora no Hospital Pedro I. Eles podem ser atendidos no Hospital Pedro I. Que bom para a população que abriu esse serviço de ortopedia lá. Nas UPAs tem ortopedista. A sua relação técnica profissional com, por exemplo, o município, é boa, é salutar? Você espera melhorar? Porque, por exemplo, olha, são organogramas diferentes. Um está no estado e no município. Mas se não tiver um mínimo de sinergia possível... para atender uma demanda alta como essa, fica meio difícil. Até porque, por exemplo, profissionais que hoje estão na Secretaria de Saúde, o médico Gilney Porto, o médico Tito Lívio, são profissionais, por exemplo, que já passaram pelo Hospital de Trauma. Eles conhecem a realidade do Hospital de Trauma. Porque, assim, me desculpe, fica até meio, assim, eu não consigo entender algumas coisas. Que, por exemplo, como é que Campina... é a única cidade do estado que não pactua um programa de cirurgia eletiva. Me desculpe, eu não tenho outro termo a não ser dizer que é birra. Podem até tentar me convencer de outra coisa, mas assim, se não tiver o mínimo de sinergia, tá errado. Porque assim, o sistema já é limitado. Não tem estrutura para atender todo mundo. Nem o particular tem estrutura para atender todo mundo. Porque há uns 3 meses atrás, quando a gente teve 2, 3 meses atrás, aquele surto de arboviroses, o povo reclamava porque estava chegando na UPA 10 horas da manhã e atendido 3 horas da tarde. Eu cheguei em Santa Clara de 10 e fui atendido 15 para as 6 da noite. Então, não é vantagem só de serviço público, não, querido. Quando estoura... e não tem... porque a gente não tem a estrutura ideal. A pandemia mostrou isso. Mas eu queria, voltando para isso, saber assim, qual é a sua relação e o que é que o senhor espera dessa relação com a esfera, por exemplo, municipal, que é o grande braço de apoio de uma estrutura como o Hospital de Trauma, porque o município precisa do trauma e o trauma também precisa do município. Exatamente. Temos uma relação muito boa e tanto o Dr. Tito Lívio como o Dr. Gilney participaram, né, do Hospital de Trauma de Campina Grande, então conhece a nossa realidade. São 2 pessoas extremamente técnicas também. Os pacientes do Hospital de Trauma que não são perfil, eles são regulados, contra-referenciados para o Hospital Pedro I. Existem leitos de retaguarda também para a gente lá. E sempre que eu peço ajuda ao pessoal, eu não vejo nenhum tipo de resistência. Nós somos médicos, nós somos técnicos e é como eu sempre digo, é em prol do paciente. Não existem querelas políticas, né, porque nós somos de um grupo político e os meninos são de outro grupo político, que a gente
deve perder esse feeling. Não, muito pelo contrário. Aqui a questão é o paciente. E não existe política para paciente. O paciente ele tem que ser atendido, independente se é no trauma, se é no município, é para onde ele é pactuado. Pelo contrário, muitas vezes a gente faz até mais para ver que para mostrar para as pessoas que não existe na realidade isso, né? Então eu não tive nenhum tipo de resistência, mas muito pelo contrário. Das vezes que eu liguei para Dr. Junei, das vezes que eu liguei para Dr. Tito Livre, eles foram extremamente solícitos e a gente chegou em um denominador comum. Um dia desse teve uma criança que eles precisavam de ajuda também. Eu não pude atender o telefone porque era 3 horas da manhã. É a hora, geralmente é a hora que eu tô dormindo. E quando eu geralmente vi é a hora que eu tô dormindo, né? E quando foi 5h30 que eu acordei, que eu olhei, eu mandei mensagem. E aí resolveu? Não, ainda não resolveu e tal. E aí a gente conseguiu resolver. Mas enfim, a gente sabe que muitas vezes sai da nossa bolha, né? E a gente faz tudo em prol para que o paciente ele seja beneficiado. Doutor Sebastião, boa sorte nessa missão. Nós já passaram por aqui vários diretores de hospital de trauma. A gente sabe que tem muitos problemas, acompanhamos de perto, porque desde da construção daquele hospital que a gente visita, que a gente vai lá e sabe da quantidade de atendimentos que tem o hospital. Mas para quem já conhece de perto, certamente vai ter condição de fazer um grande trabalho. Boa sorte. Muito obrigado, eu que agradeço o espaço e o convite. Estamos sempre à disposição e sempre que chegar queixas para vocês de qualquer coisa, por favor, sempre me mantenha informado. Com certeza. O telefone é o mesmo, né? O telefone é o mesmo, não mudou não, Márcio. Talvez o número de WhatsApp tenha aumentado, mas uma hora eu respondo, eu garanto que eu respondo. Agradecer a João da Paz, homem da comunicação, que está acompanhando o Dr. Sebastião Viana, novo diretor-geral do Hospital de Trauma de Campina Grande.